Salve, salve, torcida tricolor! Hoje, o coração da nossa nação está a 1000 por hora, porque a notícia que vai ecoar nos campos e arquibancadas é de deixar qualquer um na ponta da cadeira. O técnico Rogério Ceni, ex-goleiro e ícone do futebol brasileiro, agora à frente do Bahia, não poupou palavras e detonou o Fluminense em coletiva. Isso mesmo! Ele fez críticas diretas ao nosso querido clube, afirmando que o Fluminense não vai arrumar nada com o maior do Brasil, que é o Bahia. Como se não bastasse, essa declaração vem em um momento tenso em que o Fluminense precisa de todo o apoio e motivação possível. Neste vídeo, nós vamos mergulhar fundo nessas palavras explosivas de Ceni e explorar todos os ângulos possíveis. Prepare-se, porque a rivalidade entre Fluminense e Bahia é antiga e cheia de nuances, e a provocação do técnico baiano pode ter repercussões muito mais profundas do que parece à primeira vista. Em um momento em que nosso tricolor busca se reerguer e conquistar novos espaços no futebol brasileiro, ouvir um rival fazer tais afirmações é um verdadeiro chamado à ação. Vamos juntos entender a situação do Fluminense na tabela, as consequências dessas críticas e o que isso pode significar para o nosso futuro. Mas antes de começarmos a destrinchar essa história, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos quentes e relevantes para a apaixonante torcida tricolor. Agora, vamos ao que realmente interessa. Recentemente, o Fluminense tem enfrentado desafios em diversas frentes. A equipe tem se esforçado em suas competições, mas os resultados nem sempre têm sido como esperávamos. A tabela mostra um desempenho irregular, o que gera uma pressão considerável sobre os jogadores e a comissão técnica. Cada jogo é uma batalha, e, neste cenário, as palavras de Ceni ressoam como um eco que pode desestabilizar o nosso tricolor. A rivalidade entre Fluminense e Bahia é histórica. Desde os anos mais antigos do futebol brasileiro, essas duas equipes têm trocado farpas e rivalidades, tanto dentro quanto fora de campo. As emoções sempre estiveram à flor da pele, e agora, com as declarações de Ceni, a atmosfera se torna ainda mais tensa. Ele não é apenas um técnico, é um provocador nato, alguém que sabe como usar as palavras para desferir um golpe psicológico em seus adversários. Essa estratégia pode ter consequências diretas nas próximas partidas e na maneira como a equipe do Fluminense se apresenta. E você, o que pensa sobre essas declarações de Rogério Ceni? Isso pode afetar a moral dos jogadores do Fluminense? Deixe sua opinião nos comentários, porque a sua voz é importante. Agora, vamos avançar e explorar mais a fundo essa situação. No próximo capítulo, vamos analisar o aspecto tático das declarações de Ceni e o impacto da rivalidade entre Fluminense e Bahia no campo. Agora, convido você a contemplar as palavras de Rogério Ceni e como elas se inserem em um contexto tático muito mais amplo. As críticas lançadas por ele não são apenas uma provocação vazia, elas têm um fundo estratégico que pode afetar diretamente a maneira como o Fluminense se comporta em campo. Ao afirmar que o Fluminense não vai arrumar nada com o maior do Brasil, Ceni não apenas desmerece nossa equipe, mas também tenta plantar a semente da dúvida e da insegurança na mente dos nossos jogadores. Visualize a cena, o técnico do Bahia, em plena coletiva, disparando suas críticas afiadas. Essa não é uma simples disputa de palavras, é uma guerra psicológica que pode influenciar a performance dos atletas. As declarações de Ceni podem criar um clima de animosidade, fazendo com que nossos jogadores sintam a necessidade de provar seu valor em campo. Cada passe, cada drible e cada finalização passa a ter um peso ainda maior. A pressão aumenta, e isso pode ser um fator decisivo em jogos cruciais. Taticamente, o Fluminense precisa estar preparado para lidar com esse tipo de pressão. A equipe tem mostrado flashes de qualidade, mas a consistência é o que realmente conta em competições acirradas. As críticas de Ceni podem ser uma oportunidade para que a comissão técnica do Fluminense reavalie suas estratégias. O que está sendo feito para manter a moral dos jogadores alta? Que ajustes táticos são necessários para responder a um adversário que já demonstrou ter um bom conhecimento da nossa equipe? Além disso, não podemos esquecer do impacto que a rivalidade entre Fluminense e Bahia tem em partidas anteriores. Histórias de confrontos passados, lances memoráveis e rivalidades acirradas compõem o pano de fundo dessa disputa.
Cada duelo entre as duas equipes é marcado por uma intensidade que vai além do campo. Os torcedores se envolvem emocionalmente, e isso pode significar tanto uma vantagem quanto uma desvantagem para os jogadores. Em momentos de tensão, a pressão da torcida pode ser um impulsionador, mas também pode gerar ansiedade. Você, torcedor tricolor, como imagina que nossos jogadores devem reagir a esse tipo de provocação? Isso os motiva a dar o seu melhor ou gera incerteza? Deixe suas considerações nos comentários. Vamos juntos entender como a mentalidade pode mudar o rumo de uma partida. Agora, com as emoções à flor da pele e a rivalidade em alta, é hora de pensar nas consequências que essas provocativas declarações de Ceni podem ter no nosso Fluminense. No próximo capítulo, vamos explorar como essas críticas impactam a imagem do clube e quais podem ser as repercussões para o elenco. Fique ligado! Entramos agora em um terreno que pode ser tanto tumultuado quanto revelador, o impacto das críticas de Rogério Ceni na imagem do Fluminense. Em um mundo onde a reputação de um clube pode ser construída ou destruída em questão de horas, as palavras de um técnico rival têm um peso significativo. Quando um nome de destaque como Ceni coloca o Fluminense em xeque, isso não é apenas uma questão de rivalidade, é uma questão de como a torcida e o mercado percebem o nosso tricolor. Primeiro, é preciso considerar como a torcida do Fluminense reage a esse tipo de crítica. A paixão pela camisa tricolor é inegável, e cada palavra proferida por inimigos é como um golpe no coração do torcedor. Ceni, ao desmerecer nosso clube, acirra os ânimos da torcida e pode até mesmo provocar uma onda de apoio renovado para o time. O torcedor tricolor pode se sentir compelido a se manifestar, a ir aos estádios e a fazer com que a equipe sinta a força de sua paixão. Esse tipo de resposta pode gerar um efeito galvanizador no elenco, onde os jogadores, ao sentirem o apoio da torcida, se tornam mais motivados a dar o seu melhor. Entretanto, essa mesma crítica pode ter um efeito adverso. Se os jogadores sentem o peso das palavras de Ceni e começam a duvidar de suas próprias capacidades, a situação pode se tornar crítica. A pressão externa pode se transformar em uma bola de neve, afetando o desempenho em campo e a forma como os atletas se relacionam com os torcedores. Uma má fase no campeonato pode ser o resultado de um clima de insegurança gerado por uma simples declaração. Agora, vamos conectar essas críticas à imagem do Fluminense no mercado. As palavras de Ceni não apenas reverberam entre os torcedores, mas também podem influenciar a percepção de jogadores e agentes. Em um cenário onde o Fluminense busca se reforçar e criar um elenco competitivo, a reputação do clube é um ativo valioso. Jogadores que são observados por outros clubes podem reconsiderar suas opções ao ver um clube em aparente crise. A confiança, nesse sentido, é fundamental. Se o Fluminense for visto como um time em desvantagem, isso pode dificultar negociações e afastar potenciais reforços. O que isso significa para o nosso elenco? É um momento crucial para que a diretoria e a comissão técnica estejam atentas às reações dos jogadores e da torcida. Como a equipe pode se reerguer diante desse tipo de provocação? É essencial que haja um diálogo aberto entre os atletas, a comissão técnica e a torcida, para que o Fluminense possa se unir não apenas como uma equipe, mas como uma verdadeira comunidade que respira futebol. Agora, eu quero saber a sua opinião. O que você acha que deve ser feito para reverter a situação? Como o Fluminense pode utilizar as palavras de Ceni como motivação para se tornar ainda mais forte? Deixe seu comentário e vamos continuar essa conversa. E assim, seguimos rumo ao nosso próximo capítulo, onde exploraremos a rica história da rivalidade entre Fluminense e Bahia. Vamos entender como essa rivalidade molda as emoções e as expectativas de todos os envolvidos. Vamos embarcar em uma viagem pelo tempo e explorar a rica e intensa rivalidade entre Fluminense e Bahia. Essa história não se resume a jogos em campo, ela é construída sobre emoções, tradição e uma boa dose de rivalidade saudável. Os primeiros confrontos desde os primeiros duelos, as duas equipes têm se confrontado em uma série de embates que deixaram marcas indeléveis na memória de torcedores e jogadores. O Fluminense e o Bahia não são apenas clubes de futebol, são representações de culturas, cidades e legados. O tricolor carioca, com seu histórico de conquistas e sua legião de torcedores apaixonados, sempre se destacou no cenário nacional. Por outro lado, o Esquadrão de Aço,
com sua garra e determinação, representa a força do futebol da Bahia. Esses elementos criaram um caldo de rivalidade que se intensificou ao longo dos anos. Clássicos memoráveis. Lembrando dos confrontos memoráveis, não podemos deixar de citar partidas que se tornaram verdadeiros clássicos. Jogos em que a determinação e a luta dentro de campo foram além da vitória ou derrota, transformando-se em batalhas épicas que os torcedores recordam com emoção. As cenas de gols incríveis, defesas espetaculares e jogadas decisivas compõem um mosaico de memórias que cativam fãs de ambos os lados. Cada jogo é uma nova oportunidade de fazer história, e a rivalidade entre os clubes garante que a adrenalina esteja sempre à flor da pele. A provocação de Ceni. A declaração de Rogério Ceni, portanto, não é apenas uma provocação em um momento isolado, ela toca em uma ferida que já existe há muito tempo. É uma tentativa de desestabilizar o adversário, de acirrar a rivalidade que já é intensa por natureza. E como isso se reflete no presente? A rivalidade é uma faca de dois gumes que tanto pode inspirar como pressionar os jogadores. A emoção de um clássico pode elevar o desempenho de um time, mas, ao mesmo tempo, pode criar um fardo psicológico que pesa sobre os atletas. Transformando rivalidade em motivação, é fundamental que o Fluminense, como instituição, compreenda a importância dessa rivalidade e utilize-a a seu favor. O clube pode se beneficiar não apenas da paixão de sua torcida, mas também do desejo de seus jogadores em se superar em momentos de pressão. Cada desafio contra o Bahia deve ser encarado como uma oportunidade de mostrar a força do tricolor, não só para os rivais, mas também para o próprio elenco que busca se afirmar no cenário do futebol brasileiro. Rivalidade como combustível. A história nos ensina que rivalidades são combustíveis para grandes atuações. O Fluminense tem o poder de transformar críticas externas em combustível para sua luta diária. No entanto, é crucial que a equipe e a torcida permaneçam unidas, focadas no objetivo comum de levar o clube ao topo. O que você acha que o Fluminense deve fazer para se preparar para esses embates emocionantes? Deixe sua opinião nos comentários, a voz da torcida é sempre fundamental. À medida que caminhamos para nosso último capítulo, é hora de integrar tudo o que discutimos e refletir sobre o futuro do Fluminense diante das duras palavras de Rogério Ceni. O que podemos esperar? Vamos juntos desvendar esse mistério. Ao chegarmos ao final dessa nossa discussão, é hora de integrar todas as peças do quebra-cabeça que construímos ao longo dos 4 capítulos. As críticas de Rogério Ceni não são apenas uma provocação, elas têm um significado profundo que toca em diversos aspectos do Fluminense. Desde a pressão psicológica sobre os jogadores até a imagem que o clube projeta no mercado, cada detalhe conta em um momento decisivo como este. As declarações de Ceni nos levam a refletir sobre a resiliência do Fluminense. O clube sempre foi conhecido por sua capacidade de se reerguer diante das adversidades. A história nos mostra que os grandes times não são aqueles que nunca enfrentam dificuldades, mas sim aqueles que conseguem se unir e lutar quando as coisas ficam complicadas. Essa é a essência do Fluminense, e as palavras de um rival não devem ser vistas como um obstáculo, mas sim como um combustível para a determinação. Agora, o que esperar do futuro? A resposta está nas mãos de cada um que veste a camisa tricolor. Os jogadores têm a responsabilidade de transformar essa pressão externa em motivação. Cada partida contra o Bahia será uma oportunidade de provar que o Fluminense é forte, que sabe lidar com as provocações e que está preparado para brigar pelas vitórias. É hora de mostrar a garra, a técnica e, principalmente, a união. E a torcida? A torcida é a alma do clube. Cada grito na arquibancada, cada incentivo durante os jogos, tudo isso pode fazer a diferença. É o amor e a paixão da torcida que alimentam os sonhos dos jogadores. Portanto, neste momento de tensão, é fundamental que todos se unam em torno do Fluminense, levantando a moral e mostrando que somos mais do que apenas um clube, somos uma família. Para entender melhor como o Fluminense pode reagir, é importante ouvir as vozes de quem vive o dia a dia do clube. Jogadores e comissão técnica têm a oportunidade de transformar essa crítica em motivação. Um dos atletas, em uma conversa informal, mencionou que críticas são normais, mas o que importa é como reagimos a elas. Essa mentalidade pode ser a chave para que o Fluminense não apenas supere as provocações, mas também se fortaleça a partir delas.
Além disso, especialistas em futebol comentam que essas situações podem servir como um divisor de águas. Se o Fluminense conseguir se unir e mostrar um desempenho superior, isso não só calará os críticos, mas também solidificará a imagem do clube no mercado. Jogadores que se destacam em momentos de pressão costumam ser valorizados, e isso pode atrair novos talentos para o elenco. Ao final, deixo uma pergunta no ar: o que você espera do Fluminense em resposta às provocações de Rogério Ceni? Como o nosso tricolor pode se fortalecer e superar essa fase? Compartilhe suas ideias e vamos juntos construir um futuro brilhante para o Fluminense. E não se esqueça, torcedor, de deixar seu like, se inscrever no canal e acompanhar nossas próximas análises. Vamos em frente, que a história do Fluminense está apenas começando a ser escrita.